Ô Zaidan, cadê o Anderson Torres, hein, Zaidan? Pois é, hoje a nossa reportagem em Brasília, eu ouvi no Gente, né? A informação é que amanhã ele deve desembarcar. Os repórteres foram até o aeroporto, aguardavam, chegou um avião, chegou outro avião, mais um avião, até porque teve aquele problema lá no sistema de segurança nos Estados Unidos, sistema de aviação. Então começou a chegar um avião atrás do outro, mas ele não veio e vamos ver se aparece amanhã, Ronald. O Flávio Dino se pronunciou, né? Diz que se espera a chegada dele até o fim de semana, senão vai ter que fazer algum tipo de pedido de ajuda para organismos internacionais. E agora, se ele voltasse com a mesma rapidez que ele tentou justificar via redes sociais por que tinha um documento golpista dentro do armário da casa dele, já estaria aqui e já teria até respondido essa pergunta, viu, Zaidan? Pois é, basicamente ele falou, olha, você está lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, chegam muitas sugestões, né? Então, quando eu saí, eu peguei todas aquelas que eram ruins, imprestáveis, que não seriam úteis para nada, né? Empilhei e trouxe para casa para jogar fora, né? E inclusive destruí-las, etc. Essa foi a explicação. E hoje o Ibanez Rocha, inclusive, prestou depoimento, mas o mais importante é ouvir o Anderson Torres, porque aí é uma outra história. Aquela minuta que foi encontrada, ela basicamente propõe um golpe de Estado. No final das contas, né? Essa história de você estabelecer uma ocupação de um prédio, e no caso de um tribunal, né? Portanto, da função do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e havia aí, inclusive, mais algumas medidas sugeridas, né? Que seria eles iriam vasculhar contas de ministros do TSE, e é óbvio que haveria uma reação do Supremo, né? O Supremo desautorizaria imediatamente aquela ação. E o passo seguinte qual seria? Avançar em direção ao Supremo. Então, ao fim, Ronald, o que está ali é uma proposta de golpe de Estado. Sem mais nem menos, né? Em última análise, sim. Eles pretendiam a quebra de sigilo dos ministros, do TSE, e eu gostei da comissão revisora das eleições, né, Zaidan? A formação da comissão revisora que teria ali personagens ávidos para descobrir a verdade de tudo e para indicar um caminho, pelo entendimento deles, um caminho certo para tudo que viria a ser feito. E agora, uma coisa que o Anderson Torres vai ter que responder, que aliás acho que até o Flávio Dino falou ontem em entrevista à noite, depois da revelação dessa minuta, por que quando teve contato visual com essa folha de papel, por que não se pediu a prisão, ou não se veio a público, ou não se levou ao presidente da República e falou assim, aqui temos uma tentativa de golpe, precisamos tornar isso público e fazer algo? Ele não prevaricou com isso, Zaidan? Até porque a justificativa que usam é porque ali está a defesa de que se instituísse o estado de defesa no TSE e, a partir daí, uma comissão controlada pelo governo faria a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral. Isso é o que está no papel. E também estabelecia essa quebra de sigilos de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do TSE. Tanto aqueles que são ministros do Supremo, quanto os que não são, é óbvio. São 7. Na verdade, há um pouco mais, porque há os suplentes. E valeria para todo o período do processo eleitoral. Então, o que acontece? Esse decreto, o estado de defesa, ele estabelece em situações, por exemplo, de catástrofe natural, ou se em determinada instituição pública há exatamente uma ação que está ferindo princípios constitucionais, o funcionamento da República, ou que está atentando contra a Constituição,
contra os poderes, contra a República, uma intervenção localizada. Por isso, o gênio que bolou esse troço, que sugeriu essa insanidade, pensou em estado de defesa. Seria algo localizado. Porém, por mais insano que tenha sido o pensamento do sujeito que elaborou isso naquele momento, ele sabia qual seria a reação, eu não vou nem dizer do Congresso. Infelizmente, o Congresso tem sido tomado, inclusive, como um ator coadjuvante. Mas a reação do Supremo é óbvia. Eles sabiam qual seria a reação do Supremo. E aí você teria duas opções: recuar, responder por aquilo, mas recuar, ou avançar contra o Supremo. E aqui é um avanço físico, não é? Você tomaria as instalações do Supremo, estenderia o estado de defesa ao Supremo Tribunal Federal. E aí estaria já imediatamente realizada, concretizada a ruptura institucional, o golpe de Estado. Porque as reações levariam a um avanço. Você teria de avançar sobre outros poderes, talvez até, em última instância, sobre o Congresso. Então não há a menor dúvida que o que se propôs ali, o que está proposto ali, é um golpe de Estado. Agora, a resposta que o Anderson Torres dará, ela já foi, como você disse, Ronald, de certa maneira antecipada em rede social, né? Então o que ele diz? Olha, me entregaram aquilo lá, tal. Deve ter feito até cara de nojo quando leu, né? Que isso? Isso aqui vai pro lixo e tal. Fez a pilha das propostas que não tinham nenhum valor e resolveu jogar fora. Aí entra o primeiro problema. Se foi assim, houve prevaricação. Houve prevaricação. Até porque o documento não nasce sozinho, né? Tem que ter algum humano ali, e qualquer humano que fosse deveria ter sido provocada essa reação, né? Claro, e eu não acredito que ele recebesse sugestões anônimas, né? Veja então, a carta que chegou aqui para mim, né? Com uma proposta. Chega uma correspondência no envelope sem o remetente, né? Só o destinatário, Anderson Torres. Aí ele abre, não gostei disso aqui, eu gostei e tal, eu não sei quem escreveu, quem mandou. Ora, alguém entregou e é claro que esse alguém está identificado. Mas chama a atenção também, Ronald, aí claro, tem aquela história de temos a informação, ouvimos e não sabemos se é verdade, não é? Porque muita gente fala, temos a informação que Valdemar Costa Neto repudiou a ideia de dar apoio do seu partido, um apoio político, a essa ideia. Então, não ficou só na sala ou na gaveta do Anderson Torres, né? Se é verdade, então tem de ouvir o Valdemar também, escuta, alguém sugeriu isso, você foi perguntado a respeito, você foi consultado? Não. Outra especulação, que a coisa parou quando as Forças Armadas disseram não apoiamos isso, né? Se é verdade, é porque a coisa avançou. Houve alguma pergunta feita, alguma consulta ao comando das Forças Armadas. Então, há muita gente para ser ouvida, né? Então, quem estava no comando das Forças Armadas, inclusive o antigo ministro da Defesa, isso chegou até vocês? Isso chegou até você, Valdemar? Você foi consultado? Queriam saber se você apoiava isso? Quem perguntou? Quem sugeriu? Quem te consultou? Né? Então há muita gente para ser ouvida, porque é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa ali... É insano, é insano, óbvio que é. Né? Mas é sério, é um documento, é uma minuta de um projeto. Foi classificado assim, não foi classificado como uma cartinha de um eleitor que mandou lá, por que vocês não fazem isso? É uma minuta de um projeto. E aí é preciso saber se o governo foi consultado, se o presidente da República foi informado sobre isso, ou se o Anderson, como ele sugere, viu aquilo e falou, nossa, que bobagem, né? E colocou na pilha do que seria jogado fora. Mas até por haver essa especulação de que Valdemar foi consultado, de que as Forças Armadas foram consultadas, é preciso ouvir toda essa gente, né, Ronald? Exato, e tudo começa por Anderson Torres. Muita gente próxima ao núcleo do presidente, de
todos os ministérios mais importantes nesse momento final de governo, chega informação aqui ou ali que há um receio, né, de qual será o tipo de pressão sofrida por Anderson Torres ou de que maneira ele sente essa pressão a partir dessa descoberta. E só na hora que ele sentar para falar é que a gente vai ter algum tipo de noção do tamanho desse imbróglio e desses detalhes que são fundamentais, que vão além de uma pilha de lixo, que é quando envolve o partido, né, do que dá sustentação ao presidente, que dá abrigo ao presidente. Vamos ter que esperar a chegada dele, ao que tudo indica deve chegar no Brasil amanhã. Porque se chega avião, e ele não aparece, não é mais o problema. Ele fugiu. Não é mais o problema da malha aérea americana, né? Não, aí ele torna-se um foragido. Não é? A gente vai ter que aguardar aí nas próximas horas para saber essa novidade. Alguém vai saber qual é o voo e aí vai ser aquela loucura, né? Saber o voo e acompanhar pelos sites de acompanhamento do voo para ver que hora vai pousar o Anderson Torres e todo esse processo que vai levá-lo até o primeiro depoimento.